Ansiedade. A ansiedade ela é uma resposta natural do nosso organismo, né? E está muito relacionada a situações de estresse, perigo, incerteza. Na dose certa, a ansiedade é fundamental para a nossa evolução, para o nosso dia a dia. A gente precisa de um toque ali de ansiedade. Mas a ansiedade em excesso, essa pode prejudicar muito a gente. Ela pode tirar a gente do caminho dos nossos sonhos, das nossas realizações. Nossa, quem sente ansiedade sabe do que eu tô falando, né? Nesse episódio, eu vou falar pra vocês 5 coisas, 5 hábitos que você precisa prestar atenção se você não quiser que a ansiedade tome conta aí de você. Estamos começando mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. O meu nome é Juliana Aguilar, eu sou a voz aqui do programa. Quero convidar você para ir lá no meu Instagram, @juaguilar. Lá eu deixei no link da bio um e-book para você aprender a identificar os seus pensamentos negativos, os seus pensamentos autossabotadores, porque é quando a gente conhece os nossos pensamentos... Deu uma falhadinha aqui na voz... Então, quando a gente conhece os nossos pensamentos, né? Porque tem pessoas que têm mais um tipo de pensamento, outras outro tipo de pensamento, só que a gente nem imagina que a gente tem. Então, quando a gente traz isso para o nosso consciente, quando a gente sabe que a gente tem esse padrão, quando a gente começar a entrar naquele pensamento, naquele tipo de pensamento, a gente se resgata com mais facilidade, a gente não vai ficar alimentando aquele tipo de pensamento dentro da gente. Porque o que faz a gente não se movimentar, faz a gente ficar paralisado ali frente à situação, ou a gente não ter coragem, não realizar, é aquilo que a gente vai alimentando dentro da gente. E às vezes você tá alimentando e nem tá percebendo, porque você nem sabe que tipo de pensamento é esse, você não sabe o que tá te auto-sabotando, né? Então eu criei um material lá bem legal que pode te ajudar. Agora falando sobre a ansiedade, né? Vou contar pra vocês a história da Renata. A Renata é uma menina que ela tem muita energia, muitos sonhos, é uma menina que quer fazer acontecer, sabe? Só que por muitos momentos, ao mesmo tempo em que ela pensava em fazer acontecer, muitos sonhos na vida dela, a ansiedade frequentemente dominava ela. E aí, um dia, ela falou assim, não dá, né, pra eu ficar nessa ansiedade, né? Deixa eu entender o que tá acontecendo comigo, quais são esses meus gatilhos aí de ansiedade, né? E aí a Renata foi analisar, fazer uma análise do que estava acontecendo com ela, que estava trazendo nela esses gatilhos de ansiedade, né? E aí a Renata começou a se observar e ela percebeu que ela costumava ficar horas e horas e horas rolando o feed das mídias sociais. E quando ela ficava ali horas e horas e horas rolando os feeds, ela percebeu que ela não estava ali só consumindo aquele conteúdo como entretenimento ou aprendendo alguma coisa. Ela viu que ela estava comparando a vida dela com a vida de outras pessoas. E isso estava fazendo mal para ela, porque constantemente, né, parecia que a vida das pessoas eram perfeitas e a vida dela não. Por quê? O que as pessoas postam nas mídias sociais? Viagem, um restaurante, a família feliz, o relacionamento. A pessoa vai postar que tá brigando com o marido, com o namorado? Não, né? Vai postar um momento que não tá legal. A pessoa tá ali se matando de trabalhar, às vezes posta, às vezes não, mas no geral, as pessoas postam mais momentos felizes. E aí a Renata estava sendo impactada só com aquelas informações de momentos felizes, momentos felizes, momentos felizes. Ela começou a olhar pra vida dela e falou assim, meu Deus, a minha vida é um fracasso, porque a vida de todo mundo ao meu redor é muito boa e a minha é um fracasso. Só que a gente sabe que não é essa a realidade, né? As redes sociais, as mídias sociais são um filtro do que as pessoas escolhem postar ali. E é a nossa interpretação perante aquilo que a pessoa está postando. Uma mesma coisa que uma pessoa postar, se eu olhar e você olhar, por exemplo, a gente pode ter interpretações totalmente diferentes. Eu posso olhar com esse olhar de, ai meu Deus, a vida dela é um nada, e você com esse olhar, nossa, que legal. E não porque eu tô recalcada e você tá bem resolvida, mas é porque em algum momento, em algum contexto da vida ali, aconteceu alguma coisa, ou naquele meu momento que eu não tô me sentindo realizadora, eu posso ter esse olhar, entendeu?
E tem gente que pode olhar com um negócio neutro, só passa, entendeu? Então é muito sobre interpretação. Primeiro, um recorte de que a maioria das pessoas vão postar, né, momentos felizes. E isso de interpretação pessoal. E aí, o que a Renata decidiu fazer, né? Ela decidiu fazer a primeira coisa pra parar de sentir ansiedade. Ela colocou limite. Ela falou assim, vou reduzir meu tempo aqui nessas contas, né? Vou reduzir o meu tempo aqui de rede social, né? Se eu fico 2 horas por dia, eu vou ficar 1 hora, meia hora. Então, ela estabeleceu um limite ali para que aquilo não sufocasse ela. Ela decidiu fazer uma limpa no Instagram dela. Uma limpa. Tirou um monte de conta e só deixou aquelas contas que inspiravam ela de alguma forma positiva, né? Pessoas que postavam coisas que faziam bem pra ela, que ela aprendia de alguma forma, que trouxessem boas sensações pra ela. E também ela decidiu que ela ia evitar olhar o celular logo ao abrir o olho. Sabe quando a gente abre o olho? Já que a primeira coisa que é olhar o celular? E também antes de dormir. Às vezes a última coisa que faz antes de dormir é falar, deixa eu ver se tem uma notificação aqui, deixa eu ver se tem um WhatsApp. A gente fica nessa. É fácil não olhar o celular? Primeira coisa que fazer é não olhar o celular, porque às vezes até o despertador é o do celular, né? É fácil não olhar antes de dormir? Não é fácil, porque muitas vezes isso já virou um hábito dentro da gente. Mas é mais saudável. E aí você tem que se posicionar, se reposicionar, criar um novo hábito. Então, por dias, às vezes vai dar uma coçadinha, eu quero olhar o celular, eu quero olhar o celular. Aí você vai falar, não, eu não vou porque eu tenho um propósito maior. Aí você se apegar ao seu propósito maior. O que faz a gente alcançar o que a gente quer no meio desses obstáculos? Que eles são prazerosos, né? Mas são prazeres momentâneos que não vão levar a gente a nada, é a gente focar no objetivo maior. Qual é o objetivo maior? Né? E aí, você vai passando o tempo, você vai ver que vai virar um hábito isso. E aí, a Renata fez essa primeira coisa aí que ajudou muito ela. A Renata, ela também é uma pessoa que ela é muito compreensiva, né? E ela tinha uma dificuldade muito grande em dizer não para as pessoas. Ela aceitava todas as demandas que davam para ela. Ela ficava sobrecarregada, tudo que pediam pra ela, ela falava sim, sim, sim o tempo todo. Aí quando ela via, ela olhava assim e falou, meu Deus, como eu vou fazer isso? E era coisa do trabalho, alguém que vinha e pedia alguma coisa pra ela fazer, algum amigo, algum familiar, e as pessoas só jogando coisas pra ela fazer e ela não conseguia se posicionar. Ela não conseguia falar não o suficiente. E isso também causa ansiedade, né? Tava causando muita ansiedade na Renata. E aí, o que ela fez? Ela falou, olha, eu identifiquei que isso é um dos motivos da minha ansiedade. Nessa situação, eu tendo a ficar ansiosa porque acumula-se muitas coisas para eu fazer. E para agradar as pessoas, eu acabo me desagradando. Eu acabo me maltratando, né? Para não desagradar as pessoas. E eu vi que eu preciso melhorar isso. Então, ela começou a fazer um trabalho interno para ela conseguir definir limites, colocar as suas próprias necessidades como prioridade, tentar não se sentir culpada por recusar, né, o que as pessoas falavam pra ela, porque o duro de dizer não é a culpa que vem, né? Fala assim, eu vou falar não, a pessoa vai ficar magoada comigo. Tem gente que lida com isso super bem, né? Nossa, não tô nem aí, se a pessoa não entender, problema dela. Mas tem pessoas que levam com ela aquela culpa, aquele sentimento pesado, se sente mal. Nossa, eu não vou suprir a expectativa da pessoa, ela quer que eu faça isso. Só que aquilo não tá te agradando, aquilo tá fazendo mal pra você. E aí você vai e faz só pra agradar o outro. E o acúmulo disso, uma vez que você fizer isso, tudo bem, 2, mas imagina o tempo todo a pessoa só se anulando pra agradar o outro. E aí ela percebeu que isso era um motivo, né, um gatilho ali para ela de ansiedade. Se você também tem essa característica que nem da Renata, eu sugiro um livro, uma leitura para você, que é A Coragem de Não Agradar. Inclusive, eu e um amigo, a gente tá lendo esse livro e nós estamos fazendo lives por capítulo. Então, cada capítulo, são 5 capítulos, né? Nós já fizemos 2 lives. E aí, cada capítulo a gente fala, né, um pouquinho sobre o capítulo, a nossa percepção, né, dos conceitos, da teoria. Mas é um livro muito bom,
para quem tem essa dificuldade de dizer não. Porque a gente tem que ter... Por que a gente quer agradar o tempo todo as pessoas, né? E a gente? Onde a gente entra nisso, né? Será que a liberdade não tá nessa coragem de não agradar, né? Será que nós somos livres quando a gente fica agradando todo mundo o tempo todo? Então fica aí uma reflexão para você. E aí a coisa 2 que a Renata fez foi trabalhar dentro dela esse aspecto, né, de conseguir se posicionar mais, de falar mais não. Que é um trabalho que você vai acordar amanhã e já falar, não vou falar não pra todo mundo. Não, não é assim, né? São anos e anos, às vezes, falando sim pra tudo. Então, é um trabalho que é um hábito também, né? Que aí você vai ter que ir criando dentro de você. E todos esses conceitos aqui que nós vamos falar, às vezes você não vai conseguir nem identificar sozinho. Às vezes você vai precisar de uma ajuda de um profissional, de um terapeuta, de um psicólogo. E é legal, peça ajuda, esses profissionais existem para isso. Não tenha vergonha de pedir ajuda, seja para um amigo, ou se for um caso mais, né, que você fala, não, preciso de um profissional. Procure o profissional, ele vai te ajudar, com certeza, a identificar, né, esses gatilhos de ansiedade e te ajudar também a pensar em estratégias para você sair disso. Outra característica que a Renata tinha, ela tinha uma preocupação excessiva com o futuro, né? Então, ela se preocupava muito o tempo todo com o que o futuro reservava para ela, né? Ela ficava... Só que sempre que ela imaginava o futuro, ela imaginava cenários negativos. E ela se sentia muito sobrecarregada com tanta incerteza, assim, sabe? Que ela sentia. Parecia que a vida tava jogando um monte de incerteza nela e tal. E até um padrão de pensamento negativo que eu coloquei lá no e-book, que é esse de ficar toda hora imaginando cenários negativos, né? E aí, a Renata também percebeu que ela tinha essa característica. E aí, ela falou assim, não, eu preciso mudar esse cenário. Aí, ela passou o quê? Ao invés de viver o tempo todo pensando em coisas negativas do futuro, ela falou, deixa eu viver mais o meu presente, porque o meu futuro depende de quem? Do meu presente. Então, ela começou a fazer práticas de atenção plena e tentar viver mais no seu presente. E a Renata, ela tinha a tendência de fazer muitos objetivos para a vida dela, né? Só que ela fazia os objetivos enormes, que ok, a gente consegue atingir esses objetivos enormes. Só que ela não fragmentava esses objetivos em pequenos objetivos. Então, ela não conseguia ver as pequenas vitórias dela do dia a dia, as coisas que ela estava atingindo para chegar até esse objetivo, né? E isso estava causando ansiedade, porque aquele mega objetivo, às vezes, demora mais tempo do que os pequenos objetivos. Então, ela decidiu quebrar os objetivos dela em passos menores, até que ela conseguisse alcançar o grande objetivo. Então, ela começou a conseguir enxergar que ela sim estava tendo conquistas, mesmo que pequenas, que ela estava no caminho ali de atingir aquele grande objetivo. Então, a ansiedade dela... ela conseguia reduzir essa ansiedade porque ela conseguia ver que ela estava tendo vitória sim, que ela não estava focando só num grande objetivo. Então, essa é uma estratégia muito legal, né? E também, de novo, vou falar, não tô conseguindo sair do futuro, não tô conseguindo. Busca ajuda de um profissional de mindfulness, de um psicólogo, para você conseguir viver no presente, para você conseguir aí identificar os gatilhos, né? Porque que você tem tanto isso dentro de você. E aí, como a Renata tinha aqueles indícios lá, né, de não saber dizer não o suficiente, ficava muito tempo nas redes sociais, né, ela não tinha tempo para quê? Para se cuidar. Então, ela estava negligenciando ali a própria saúde, o bem-estar dela. E ela falou, não, peraí, eu tenho que me cuidar para que as outras coisas da minha vida estejam bem, né, para que o meu trabalho vá bem, o meu relacionamento vá bem, a minha família vai bem, quem que tem que estar bem primeiro? Eu, porque a gente é o núcleo dessas coisas que a gente está interligado aí na nossa vida. Então, a gente não vai conseguir ficar bem no nosso trabalho se a gente não estiver bem, né? Então, ela falou, não, eu preciso me cuidar, eu preciso cuidar da minha saúde, preciso cuidar da minha autoestima, eu preciso me cuidar mais, né? Quero me olhar no espelho e me ver bonita, eu não quero que as pessoas falem, ah, nossa, mas você tá bonita. Não, eu quero me enxergar bonita, né? Então, ela mudou isso também, ela começou a estabelecer rotinas de autocuidado, ela reservou um tempo pra ela, que era o tempo dela, prioridade para ela, de fazer atividades que faziam ela feliz, atividades,
né? Às vezes físicas, aí a Renata escolheu a atividade dela, cada um veja o que é bom pra você, né? O que você... Eu gosto de praticar yoga, por exemplo, mas tem pessoas que não, tem pessoas que gostam de correr. Eu já não me identifico com corrida, mas o resultado, no final, é o mesmo, é o bem-estar que aquilo vai trazer. Então, achar uma atividade que faça bem, né? Isso também ajuda. Passa os creminhos, faça hidratação no cabelo, corta o cabelo, se olha no espelho e fala, nossa, tô bonitona, tô bonitão, se ame. Isso também ajuda muito a gente, né? Esse autocuidado, esse amor, essa autocompaixão, a gente também se priorizar às vezes. Às vezes não, né? Sempre. E por fim, Renata percebeu que ela tinha muitos pensamentos negativos, padrões de pensamentos negativos que levavam ela a duvidar dela mesma e das suas capacidades. Podia vir qualquer pessoa, né, o CEO da empresa, falar, não, você é boa, eu gosto de você e tal, na hora ela ia ficar feliz. Vai passar um tempo, ela ia ficar duvidando da capacidade dela. Ai, mas será? Ai, mas eu não sou boa nisso, mas fulano é bom nisso, porque ela ficava... Tá vendo como é... Uma coisa engatilha a outra, né? Ai, mas será que eu sou bom mesmo? Eu acabei de ver lá no Instagram, no LinkedIn do fulano de tal, que ele fez tal coisa. Ai, mas eu não tenho isso. Então, uma coisa vai levando a outra. Por isso que a gente tem que ver a raiz das coisas que estão deixando a gente, né, com essa ansiedade, né? E aí, ela começou a ver que ela tinha muito desses padrões de pensamentos negativos. Que lá no e-book também, que eu comentei com vocês, eu coloquei lá alguns padrões de pensamentos. E ela começou... E aí a Renata percebeu isso. Então, o que ela falou? Bom, não dá pra eu ficar tendo esse padrão de pensamento negativo. Porque enquanto eu ficar pensando coisas ruins referente a mim, né, a minha pessoa, como eu vou conseguir agir? Como eu vou conseguir me posicionar perante as outras coisas, né? Então, ela começou a praticar autocompaixão, ser mais gentil com ela mesma. Sabe quando a gente dá um conselho para um amigo e aí pra ele a gente fala, não, tá tudo bem, isso acontece mesmo, você sabe? Com a gente não faz isso, né? A gente é muito rigoroso com a gente. Então, ela começou a ter essa autocompaixão com ela mesma, né? Ela, o que ela fez? Ela começou a identificar os pensamentos negativos e desafiar esses pensamentos negativos. Mostrar a realidade para esses pensamentos negativos. Sabe quando você questiona? Começou a questionar esses pensamentos negativos. E aí, isso foi ajudando ela a não ter mais tanta ansiedade. Então, vamos lá. Resumo das 5 coisas que a Renata fazia para não ficar tão ansiosa. Aliás, coisas que ela fazia para ficar ansiosa, né? Ela tinha excesso nas redes sociais, ela ficava muito tempo nas redes sociais. 2, ela não conseguia dizer não, não conseguia estabelecer limites. 3, ela tinha uma preocupação excessiva com o futuro, né? Ela ficava só imaginando coisas negativas para o futuro dela. 4, ela não se cuidava, ela negligenciava, né, o seu próprio bem-estar, a sua própria saúde. E 5, pensamentos negativos recorrentes, né? Ela duvidava dela o tempo todo. Então, essas 5 coisas faziam com que ela tivesse muita ansiedade. Então, se você tem todas essas ou alguma dessas, tente fazer como a Renata, tá? Tente ter uma perspectiva diferente dessas situações que você tá vivendo. Tenta olhar pra sua vida, eu falo isso em vários episódios, eu vou continuar falando em muitos outros. Olhar pra sua vida como se você estivesse de fora. Faça esse exercício. O que será que tá me deixando ansioso? O que será que tá... Se observa, sabe? Olha as situações. Depois de um momento de ansiedade, você ficar ansioso, talvez ali no momento da ansiedade você não consiga ter essa consciência. Mas depois que passar... Pega um caderno e anota. Dia tal, fiquei ansiosa por isso. E eu me senti de tal forma. Minha barriga doeu, eu tremi, fiquei pensando... Fala tudo, relata tudo que aconteceu com você ali. Na sua mente, no seu corpo, porque a ansiedade também se manifesta no aspecto físico, né? Anota tudo ali. Aí, numa próxima vez que você se sentir muito ansioso, escreve no dia tal, eu me senti ansiosa. Antes desse momento de ansiedade, aconteceu tal situação.
E aí, provavelmente, foi essa situação que me deixou assim. E aí, depois que eu fiquei ansiosa, eu fiz tal coisa, meu corpo ficou assim, assim. E aí, você faz isso por alguns dias, você vai conseguir ter uma análise de você. E aí, se você for até pedir uma ajuda profissional, você já vai ter um material pra dividir com ele. Falar, em tal momento eu me senti assim, em tal momento foi assim que aconteceu, meu corpo... eu fiquei assim, o meu corpo teve essa reação. Então, isso é uma forma de autoconhecimento muito poderosa, né? Porque as emoções, elas se manifestam no nosso corpo também, né? A raiva, às vezes, se manifesta de uma forma, se manifesta nessa parte da região do coração, por exemplo. Tem gente que a raiva se manifesta nos braços, tem gente que sente tremor. Então, como que as emoções se manifestam no seu corpo? O que você faz nesses momentos? Como você se sente? Quais são as situações que são esses gatilhos, né? Então, é legal, é muito importante você começar a identificar. Porque quando estiver vindo a situação, você vai falar, ixi, vou ficar ansiosa, aí você já se prepara. Aí você consegue fazer um exercício ali, uma respiração, um exercício de momento presente, várias coisas que podem te ajudar, né? Várias técnicas aí que podem te ajudar. E esse e-book que eu comentei com vocês também, né? É um material que pode ser um apoio importante para você, tá bom? Bom, esse foi o nosso episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa a sua avaliação para mim. Compartilha com algum amigo ansioso aí, se você tiver. E a gente se encontra no próximo episódio. Um beijo!